Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre se eu me arrependo de ter deixado de tentar medicina. E eu pensei em fazer esse vídeo, na verdade, e eu espero que ele possa alcançar assim, pessoas que estão no ensino médio ou que acabaram de sair, enfim. Então, vou contar um pouco da minha experiência, o que eu aprendi com isso. E também, aproveitando para contextualizar, o porquê desse vídeo, né? Bom, atualmente, se você tá aqui assim há muito tempo nesse canal, você certamente vai se lembrar de que no início eu comecei esse canal porque eu queria partilhar com outras pessoas coisas sobre a minha vida de estudos, assim, desde descobertas, estratégias de organização, enfim, assim, tudo que diz respeito à vida de estudos, que está envolvido aí nesse tema. E lá no início, eu comecei isso exatamente quando eu estava estudando para o vestibular de medicina. Eu acho que eu ainda estava no ensino médio, sim, eu estava, não estava? Nossa, agora eu não me lembro se eu estava no ensino... Não, eu tinha acabado de formar, foi em 2021. Então eu tinha acabado de me formar em 2020 e, enfim, então eu comecei falando muito sobre o vestibular de medicina, como eu estudava, tudo assim que você imaginar, como que eu fazia com os meus simulados, rotina de estudo, vlog de semana de estudos, enfim. E aí, com o passar do tempo, eu decidi ocultar esses vídeos, porque eu via que eles não tinham mais a ver com quem eu era, enfim, depois, né? E assim, não tinha mais a ver com a minha vida, com a forma como eu pensava mais, enfim. Isso é um grande desafio, inclusive, aqui do YouTube, né? Eu acho que todo mundo que grava vídeo pro YouTube sente um pouco isso, do tipo, nossa, aquele vídeo que eu gravei há, sei lá, 2, 3 anos atrás já não tem muito a ver com quem eu sou hoje, ou eu preciso de aparar as arestas, não é mais exatamente aquilo. E aí surge essa tendência de ocultar os vídeos mesmo, porque hoje eu fico imaginando que se eu transformasse eles em públicos novamente, tem muita coisa ali que eu fazia e que eu pensava e que hoje eu já amadureci um pouco isso, eu já vi que eu não estava totalmente certa. E, enfim, mas isso é um pouco do processo da vida, né? Esse assunto assim de medicina voltou na minha vida ano passado e esse ano, um pouco assim por influência de algumas amizades próximas a mim. E isso me fez retomar pensamentos assim sobre a época que eu estudava, do porquê que eu parei de tentar, enfim. Gente, vocês estão ouvindo esse chorinho? Agora eu tenho um novo membro na família, que é o Chico. Vem cá, Chico. Deixa eu mostrar você aqui, pessoal. Vem cá. Ai, meu Deus, eu sou muito fofinho. Ai, eu sou muito fofinho. Eu sou muito fofinho. Gente, ele é muito fofo. Vai lá, pode brincar. Ele tá brincando aqui com o meu chinelo. Gente, ele é muito fofinho. Ele nasceu dia 31 de dezembro, que é o dia do aniversário do meu pai. E então ele tá com quantos meses? Janeiro, fevereiro, quase 2 meses. Amanhã, depois de amanhã, eu acho, ele faz 2 meses. E ele é um boiadeiro australiano, muito fofinho. Mas assim, nossa, ele ama morder. Inclusive agora está me mordendo. Assim, de todos os brinquedos que existem, o favorito dele é a carne humana, entendeu? Ele gosta. Mas ele é muito fofo. Muito fofo. É o meu primeiro cachorro. Vocês acreditam? Eu nunca tive um cachorro. E aí a gente tem gostado muito. Mas é isso. Eu vou pôr ele aqui pra brincar com o meu chinelo. Senão ele não vai me deixar em paz. Aqui, ó. Vai brincar com o chinelo. Então, voltando. Então isso me fez voltar a pensar muito nessas razões. E quando eu fui parar pra pensar nas razões do porquê eu tinha parado de tentar medicina, eu comecei a perceber assim, meu Deus do céu, como eu amadureci nisso pra melhor, sabe? Como hoje eu tenho mais entendimento, enfim, do porquê eu fiz isso. Então, enfim, basicamente é isso, espero que isso ajude alguém. Primeiro ponto que eu já me lembro, assim, logo de cara, é que eu lembro que eu era muito exigente comigo mesma, assim. Eu depositava no vestibular algo que não era da responsabilidade do vestibular. Em qual sentido que eu tô falando isso? Eu lembro que eu me julgava, tipo assim, eu pensava comigo, olha, se eu não passar em medicina, é porque eu sou fraca, eu sou incapaz, eu não sou boa o suficiente, eu não sou inteligente o suficiente.
eu não vou ser eu vou passar fome no futuro, eu não vou ter uma boa condição de vida, eu vou sofrer bastante. Então, tipo assim, eu colocava uma carga sentimental, não sei mais o que, assim, mas umas cargas que não tem nada a ver com medicina. Tipo assim, não é a medicina que vai provar se eu sou fraca ou não, se eu sou boa ou não, se eu sou inteligente ou não, se eu sou uma boa trabalhadora ou não, se eu vou ter uma boa vida ou não. Então, entende? Eu colocava tudo isso na conta de medicina. Então, acabava que as frustrações, o fato de eu ter sido reprovada e tudo isso se tornava ainda pior, porque não era uma simples reprovação de um vestibular, era uma reprovação em todas essas outras áreas da vida também. Então isso eu acho que já é um primeiro grande amadurecimento que eu tive com relação a isso. Que riqueza, inteligência e qualquer outra coisa que você quiser colocar nesse pacote não tem nada a ver com o curso que você vai escolher. É claro que você pode sim utilizar de um vestibular concorrido, um concurso concorrido, enfim. Claro que você pode usar isso de um desafio, como um desafio, assim, para você melhorar, às vezes até mesmo você adquirir virtudes. Então, tipo assim, sei lá, eu quero passar no vestibular de medicina e eu não vou desistir disso, porque eu preciso ser uma pessoa mais organizada, uma pessoa mais constante, uma pessoa mais focada, mais determinada. Eu preciso melhorar essas áreas da minha vida e eu vejo que isso vai ser uma boa forma de eu fazê-lo. Não tem problema nenhum, isso não é errado, não é ruim. Só que você tem que tomar cuidado pra não deixar isso te consumir, que foi muito o que aconteceu comigo. Assim, ao ponto de, como eu disse pra vocês, ver nas minhas reprovações uma falha nessas áreas da minha vida. Como se eu só poderia provar que eu sou boa naquilo através do vestibular de medicina. E isso não é verdade, porque se fosse assim, né, todas as pessoas que não são médicos não poderiam ser pessoas fortes, pessoas constantes e determinadas e boas pessoas nos seus trabalhos, com uma boa qualidade de vida, enfim. Então, isso simplesmente não é verdade. Então, não se cobre isso. Gente, eu não sei se esse vídeo vai ser exatamente se eu me arrependi de tentar medicina ou se são dos aprendizados que eu tive quando parei de tentar medicina. Não sei, tá difícil escolher o título desse vídeo, mas enfim, a segunda coisa que eu anotei aqui foi a respeito do saber descansar. Por quê? O vestibular de medicina é um porre infinito, é muito chato, é muito exigente, é muito cansativo e eu acho que é fundamental, assim, você saber parar de estudar. Então, assim, essa coisa de... Eu não concordo com isso de forma alguma, do tipo, não, porque eu estou estudando para o vestibular de medicina, eu não posso mais sair com meus amigos, eu não tenho vida mais, eu não posso fazer o que eu gosto, eu tenho que ficar de domingo a domingo estudando sem parar e não posso fazer mais qualquer outra coisa, tenho que me trancar dentro de um quarto e ficar lá 16 horas por dia. Isso não é bom, isso com certeza vai colapsar em algum momento. E a gente tem que entender que os momentos que a gente não está estudando, eles precisam nos fortalecer no nosso caminho. O que eu quero dizer? Se você está estudando medicina, então os momentos que você não está estudando medicina, eles deveriam colaborar, acrescentar em algo nos seus momentos de estudo. Todas as vezes que eu tiro tempo para isso, esse descanso, esse momento de troca, de interação com elas, etc., tudo isso me reabastece para que eu possa voltar melhor para os meus estudos, com mais alegria, com mais foco, com mais determinação. Então, assim, principalmente se são boas amizades, elas vão te ajudar nesse processo. Não no sentido de que elas vão ficar o tempo inteiro falando com você, sei lá, um discurso motivacional para que você continue a tentar medicina, não é isso. Mas elas vão estar do seu lado, sabe? Elas vão respeitar o seu tempo, a companhia delas vai agregar na sua vida. Então vai te ajudar nesses momentos com certeza. E nos momentos que forem difíceis para você, elas com certeza também vão te dar a mão para que você possa continuar naquilo que for o seu caminho. Então acho que é isso. Eu acho que a gente vê os momentos de descanso como momentos que nos recarregam para voltar para o nosso caminho, para a nossa rota. E outro ponto também muito importante que eu vejo vestibular de medicina não tem a ver com o quanto de tempo que você estuda, mas a qualidade disso. Eu falo isso porque quando eu estudei em 2020, eu lembro que eu não lembro mais quanto tempo que eu estudei, assim, mas foi ao longo do meu ensino médio. E aí eu lembro que acabou que naquele ano eu tive uma média no Enem de 599, o que é super baixo.
E aí, quando foi em 2021, eu estudei 5 meses pro Enem, só 5 meses. Eu lembro que eu estudei de julho, se eu não me engano, a novembro, de junho a novembro, não lembro mais. Enfim, o fato é que eu estudei 5 meses e nesses 5, e aí acabou que eu fiz o vestibular e aí a minha média aritmética tinha subido para 700. Então, subiu 100 pontos, o que já foi um avanço muito bom, considerando que eu estudei 5 meses. Então, isso me ensinou bastante, assim, essa experiência me ensinou bastante, porque eu percebi, assim, nossa, não tem nada a ver com o quanto de tempo você estuda, mas a qualidade. Então, assim, o quão estratégico você está sendo com o seu estudo. Mas outro ponto também que eu queria falar do descanso é, hoje eu fico olhando, se você para pra ver, assim, como que é a rotina de estudo de um vestibulando de medicina, geralmente você só descansa dezembro e janeiro, né, enquanto você está esperando os resultados. Recebeu o resultado, foi reprovado, fevereiro você já volta a estudar. Geralmente é assim. E eu vou te contar, assim, que pra rotina frenética de medicina, eu acho 2 meses pouco tempo para descansar. Então isso também é algo que eu acho que a gente precisa levar em consideração, de que às vezes você, não é que você tá querendo desistir de medicina, mas às vezes você tá cansado. Então também respeitar isso em você, sabe? E descansar mesmo, sabe? Às vezes você vai ver assim, nossa, sei lá, vamos supor que você tá tentando medicina já tem 5 anos. 5 anos sem parar e você só descansa 2 meses. De verdade, vou ser muito, muito assim, sincera. Eu pegaria aí uns, sei lá, uns 4 a 6 meses de férias, dependendo, tá? Claro que isso é muito pessoal e claro que isso depende de muitas circunstâncias de vida. Eu não concordo de você ficar 4 meses deitado na sua cama sem fazer nada, né? É evidente que eu não tô falando isso. Mas assim, às vezes você investir 3, 4 meses que sejam, quantos forem necessários, para você investir talvez em outras áreas, sabe? Que você tenha negligenciado ao longo desse tempo todo. Sei lá, tanta coisa, sabe? Vai aprender um idioma, vai tirar carteira, vai investir num hobby, vai aprender a costurar, vai, sabe? Vai aprender a cuidar de planta, vai ajudar os outros, não sei. Mas assim, você precisa, é por isso que eu tava falando dessa questão de que os nossos momentos de descanso, eles precisam nos canalizar novamente pro nosso caminho, para aquilo que é a nossa vida, é a nossa meta, enfim. Porque se a gente vai ficando só por conta de medicina, assim, de verdade, eu acho que isso compromete muito o desenvolvimento da nossa personalidade, porque nós somos multifacetados. Então, assim, se você só tá investindo, sabe, as suas energias só naquilo de medicina, quando você sair daquilo ali, você vai perceber que não sobra muita coisa em você. Por quê? Porque você não se dedicou a mais nada, sabe? Tipo, nada. Você não aprendeu esporte, você não mantém contato com suas amizades, você, sabe? Você não se desenvolveu em nenhum outro aspecto da sua vida, você só ficou ali. Então, também por isso, o descanso é importante. Enfim, falei sobre várias facetas aí do descanso, eu espero que tenha feito algum sentido no fim das contas. Ligado com, assim, muito a ver com esse ponto que eu acabei de falar, eu também coloquei aqui fazer algo de útil. Se possível, trabalhe, não pare a sua vida. Então, tá ligado com tudo que eu falei antes, né? Então, assim, eu não acho que o vestibular de medicina possa parar a sua vida e as experiências que você pode ter na vida. Não permita que o vestibular te impeça de viver a sua vida. Então, assim, de vivê-la bem mesmo, sabe? De você se desenvolver enquanto pessoa. Então, quando eu tô falando isso aqui de fazer algo de útil, eu acho que essa é a melhor frase mesmo, assim. Não importa o que vai ser essa coisa de útil, sabe? Sei lá, às vezes fazer um voluntariado, como eu disse, aprender um novo hobby, resolver pendências na vida, sabe? Eu lembro que quando eu fiz 18 anos, eu entrei numa tara, assim, de querer resolver meus documentos. Então eu queria resolver passaporte, eu queria resolver carteira de motorista, eu queria resolver tudo que vocês imaginarem, título de eleitor, enfim. Então, sabe, assim, resolver pendências mesmo, às vezes, que você não resolveu até hoje na sua vida. Enfim, é tanta coisa, então, assim, acho que é um exame muito pessoal. E quando eu falo do, se possível, trabalhe, e quando eu tô falando é de um trabalho remunerado mesmo, não importa qual trabalho ele seja. Inclusive, eu vou até dar um passo além. Eu acho que se você está tentando medicina e você consegue conciliar isso com o trabalho, acho que você deveria. Então, sabe, você conseguir ganhar o seu dinheiro, o seu próprio dinheiro, por mais que seja pouco, não importa. Isso, assim, é um salto, assim, realmente no nosso desenvolvimento de personalidade, literalmente, e é mesmo. Isso daí eu não tô falando que eu acho.
literalmente isso faz parte mesmo do nosso desenvolvimento de personalidade humana. Então, assim, sabe, eu acho isso fundamental. Não importa como que você vai ganhar esse dinheiro, sei lá, eu sempre gosto de lembrar disso, né? Quando, há muitos anos, eu ainda estava na escola, eu e minha irmã, nós começamos a vender muitas coisas no Enjoei, na internet. E até hoje a gente continua vendendo várias coisas. Vira e mexe a gente consegue vender alguma coisa, é muito legal, assim, sempre quando a gente vende uma coisa a gente fica bem feliz. E hoje, eu e minha irmã, tanto eu quanto ela, nós temos o nosso trabalho, né? Não é só o Enjoei, que é uma coisa totalmente, assim, totalmente um algo a mais, mas eu acho isso super interessante porque naquela época, nas nossas circunstâncias daquela época, nós tentamos fazer o melhor que a gente conseguia, sabe? A gente ajudava a nossa mãe nos trabalhos dela, então ela acabava pagando a gente um pouquinho por essa ajuda, sabe? A gente tentava fazer o que estava no nosso alcance. Então, eu acho isso muito interessante e não somente por causa de você ter o seu próprio dinheiro para fazer o que você quiser, não é somente por causa disso, mas é porque você está efetivamente sendo útil na vida de alguém, entende? Tipo assim, literalmente você está ajudando em algo efetivamente na vida daquela pessoa. Mas se isso não é possível para você, como eu disse, use a sua criatividade. Basta você ter um pouquinho de vontade que você vai ver que as coisas vão começar a acontecer. Outro conselho, assim, que eu aprendi com o tempo é, se você tem a possibilidade de fazer uma faculdade privada de medicina, faça. Ah, mas é muito caro, mas não sei o que, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Faça. Claro que é evidente que quem provavelmente vai estar bancando isso são os pais do vestibulando, né? Na maior parte das vezes, pelo menos, é assim. E assim, eu acho que é uma questão de você ser muito claro, assim, se os seus pais, eles realmente estão dispostos a esse sacrifício, eles realmente querem fazer isso, às vezes vai ser um sacrifício pra eles, às vezes nem vai ser, né, dependendo da sua condição de vida, aceite, sabe? Eu acho que às vezes a gente se sente um pouco culpado pelas pessoas investirem dinheiro na gente, mas assim, os nossos pais, eles fazem isso porque eles realmente querem o nosso bem, sabe? Porque eles realmente nos amam. Então, eu acho que a melhor forma de você honrar isso é você sendo, assim, o melhor aluno da faculdade, se dedicando a absurdos, sendo realmente muito foda naquilo que você faz, para que quando você formar, você consiga pagar, assim, com juros compostos, aquilo que eles depositaram em você. Então, hoje eu vejo isso muito claramente, assim, se isso fosse uma possibilidade na minha vida naquela época, eu acho que eu não teria aceitado, mas de cabeça eu disse, porque se fosse hoje uma possibilidade pra mim, eu com certeza faria. Na época que eu parei de estudar medicina, eu lembro que eu pensava assim comigo, eu tinha muito essa mentalidade do tudo ou nada, né? Como eu tava falando com vocês, assim, muito dos extremos mesmo, assim. Ou eu passo em medicina agora, ou eu não passo nunca mais. Ou eu faço medicina agora, ou eu não faço nunca mais na minha vida. Então eu tinha muito essa visão. E hoje eu já vejo isso também de uma forma totalmente diferente. Vocês podem fazer ideia, assim, do quanto que foi difícil pra mim quando eu fui parar pra considerar que talvez eu não tentaria medicina novamente, foi bem difícil. Hoje, quando eu paro pra pensar, por exemplo, em breve eu vou completar 22 anos e vou me formar esse ano no curso de letras, e quando eu paro pra pensar nisso, eu fico pensando assim, gente, eu sou muito jovem. Se eu sou tão jovem assim, isso significa que eu tenho muito tempo ainda. Eu posso tentar isso de novo depois. Não importa se esse depois é daqui 1 ano, 2, 10, 20, não importa. Mas eu posso tentar a medicina de novo a qualquer momento. Então isso é uma consciência que eu não tinha naquela época e que eu com certeza a Maria Clara lá de trás acharia isso ridículo. Do tipo assim, vou pagar pra ver você fazendo medicina com 45 anos, né? E hoje eu olho pra isso e acho totalmente possível. É claro que eu não sei quais serão as minhas circunstâncias de vida com 45, 50 anos, 30 anos, mas eu acho possível fazer isso em outro momento da vida, seja qual momento ele for, sabe? Inclusive, na época que eu decidi parar de tentar, eu lembro que eu conversei sobre isso com a minha irmã, e aí, na época que isso aconteceu, a minha irmã falou assim, eu tava conversando com o nosso tio, e ele tava contando de uma senhora da empresa que ele trabalha. Então, assim, meu tio trabalha numa empresa. E aí tem um colega dele dessa empresa que estava contando que uma senhora conhecida, enfim, dessa pessoa lá, que tinha se formado em medicina com 60 anos, se não me engano, uma coisa assim. Uma coisa que você não vê todo dia acontecendo, né? E aí a Maria foi e me contou isso, a minha irmã, e ela falou assim comigo, falou assim, sabe, quando ele contou essa história, eu fiquei pensando muito isso comigo, tipo, nunca é tarde pra poder
fazer isso, tentar de novo, enfim. E hoje eu olho pra isso realmente com essa perspectiva, assim. Eu acho que na época eu achei isso um pouco ridículo. Tipo assim, ok, o médico é aos 60 anos, né? Qual a utilidade, o impacto disso? Hoje eu já vejo de uma forma totalmente distinta, assim. Eu realmente acho admirável isso e vejo que realmente há tempo mesmo, sabe? Sempre há tempo, gente. Enquanto tem vida, há tempo, sabe? E outra coisa que eu vejo também é dos efeitos e dos lucros do tempo. Por exemplo, essa senhora aí que formou em medicina com 60 anos, ela certamente tem uma, uma concentração, uma sabedoria, todo um conhecimento, assim, como médica, toda uma paciência como médica, que eu tenho certeza que só o tempo pode trazer para ela. E que eu me formando em medicina com 25 anos, seja quantos anos for, não seria tão boa médica quanto ela, em todo o auge do meu vigor, da minha idade, sabe? Por quê? Porque ela tem qualidades que só o tempo, só a maturidade pode trazer para ela. E o outro ponto é saber quando parar, quando desistir. Essa habilidade, assim, do saber quando parar, eu acho muito pessoal. Espero que cada um, né, que assistir esse vídeo e que estiver passando por isso, saiba o seu momento de parar. E você vai saber o seu momento de parar à medida do quanto você se conhecer bem, mas também eu acho que as pessoas que estão perto de nós colaboram muito para isso, sabe? Assim, as pessoas que verdadeiramente te conhecem, que te querem bem, acho que a opinião delas vale a pena ser escutada, então é evidente que não são muitas essas pessoas, né? É um número reduzido, deve ser. Cada decisão que a gente toma é um cheque em branco. Então, assim, só que tem decisões que são maiores, né? Então a gente sente mais esse impacto. Mas, por exemplo, quando você decide parar de tentar um certo vestibular, começar outro, ou não fazer nenhuma faculdade, enfim, cada uma dessas decisões, no fim das contas, você tá dando um cheque em branco. Você tá falando assim, olha, eu não tenho ideia do que vai acontecer aqui, eu tenho algumas previsões e algumas expectativas, mas eu simplesmente não sei o que vai acontecer lá na frente. Pode dar muito certo, pode dar muito errado, mas eu estou dando cheque branco e estou aqui para ver o que vai dar o resultado. Então, assim, literalmente é isso, sabe? Assim, a maior parte das nossas decisões, para não dizer todas, elas têm esse caráter do salto de fé, sabe? De pular no escuro mesmo e esperar para ver. Então, é claro que a gente se planeja, a gente medita, a gente tenta ver qual que é o melhor caminho, mas no fundo, no fim do fim da decisão, é isso. E, para terminar, acho que reafirmando um pouco daquilo que eu falei no início, né? Que eu escrevi assim, eu vou ler o que eu escrevi, eu fiz uma colinha aqui, né? Eu falei assim, você não é medicina, a sua vida não é determinada por isso, você não será santo por isso, você não será feliz por isso, você não vai ser rico por isso. Então, assim, não é um diploma quem vai trazer essas coisas para sua vida. Então, essas coisas, assim, essas conquistas imateriais, elas nunca vêm por causa de uma situação em específico, sabe? Assim, qualquer circunstância pode nos oferecer essas conquistas. E tudo isso depende da gente. É isso, no fim das contas, sabe? Um exemplo, assim, muito clássico. Todo mundo já deve ter passado por isso. Sabe quando acontece uma tragédia? Sei lá, uma pessoa muito querida morre. Aí, tem pessoas que melhoram com aquilo. Tipo assim, nossa, depois que a minha mãe morreu, eu me tornei uma pessoa muito melhor, uma pessoa muito mais presente, uma pessoa muito mais comprometida, etc, etc, etc. E tem aquelas pessoas que ficam revoltadas, amarguradas e extremamente raivosas. Então, o acontecimento foi o mesmo, mas como essas pessoas processaram isso, como essas pessoas valorizaram e tentaram tirar o melhor daquela situação, é que foi diferente. Então, acho que a gente precisa se lembrar disso, sabe? Não é um curso, uma faculdade, não é um título, sabe? Que vai fazer de nós pessoas realmente ricas, inteligentes, boas trabalhadoras, capazes, boas. Não é isso. Então, qualquer material que a vida nos dá, qualquer circunstância que a vida nos oferece, vai nos dar a chance de nós nos tornarmos a melhor versão que a gente pode ser naquelas circunstâncias e adquirir tudo de melhor que aquela circunstância tem a nos oferecer. Então eu acho que lembrar um pouco isso mesmo. Então eu acho que assim, respondendo a pergunta que originalmente originou esse vídeo, né, de se eu me arrependo de ter parado de tentar medicina, a resposta é não.
Porque na época isso era muito confuso pra mim, evidente, né? Muito turvo, eu não sabia a questão do cheque em branco que eu tava falando, né? Eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo, mas eu quis arriscar mesmo assim. E posso dizer assim que foi o 100 por 1, né? Então, assim, eu ganhei 100 por 1 com essa minha decisão, mas poderia ser 1 por 100, nunca se sabe, né? Então foi um risco que eu corri, mas um dos pontos também que me fez desistir, né, foi porque eu via claramente que eu tinha vocação para essa área da educação, assim, uma vocação mesmo, né, que nasceu comigo, cresceu comigo, etc e tal. Então acho que isso também me deu muita confiança para poder tomar essa decisão, não que não tivesse seus riscos. Então, não, eu não me arrependo e também não me arrependo porque hoje eu mudei essa minha visão de que eu posso tentar novamente a qualquer momento que eu quiser e tá tudo bem. E tá tudo bem se eu começar a medicina com 24 anos, 25, 26, 27, 28. Nenhum esforço que a gente tem sincero na vida, ele é em vão. Então, durante esse período da minha vida que eu estudei pro vestibular de medicina, quantas habilidades eu adquiri na minha vida e que eu levo até hoje, assim. Então, assim, eu fui aprender a estudar por causa do vestibular de medicina. Então, e olha que a minha vida de estudos até hoje é uma pedra no meu sapato, assim, um verdadeiro sacrifício pra mim, mas sem sombra de dúvida, eu continuo a tentar hoje e os lucros que eu tenho hoje, eles foram semeados inicialmente nesse momento que eu tava tentando medicina. E muitas coisas mesmo, assim, sério, assim, sem brincadeira nenhuma. Até de coisas, assim, conhecimento de porcentagem, sabe? Tipo, hoje eu consigo fazer cálculos de porcentagem de cabeça, assim, por causa de muitas macetes que eu aprendi na época do vestibular. Enfim, tem muita coisa, assim, que eu vejo que eu aprendi muito nessa época e que foi muito bom pra mim. Então, acho que é isso. Eu espero realmente que tenha sido útil pra alguém. Então é isso. E eu espero ver vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.